Amados, abram as suas Bíblias no livro de Efésios. O livro de Efésios, a carta escrita à igreja de Efésios. Efésios capítulo 2. Uma bênção, não é, amados? Uma bênção. Aqui a palavra já foi pregada. Se você prestou atenção, aqui a palavra de Efésios já foi pregada. Não é verdade? Nós fomos salvos pela graça. Então, se é de graça ou se é pela graça, não é por mérito. É ou não é? Não é por mérito, não é pelo que nós fazemos ou pelo que somos. Não é? E é sobre isso que Paulo, aqui na carta aos Efésios, ele expõe de uma forma clara. Eu queria aqui compartilhar com os irmãos, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, ou seja, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para morar nos séculos vindouros, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não de obras, esforço humano, para que ninguém se glorie. Eu estou aqui porque mereço, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Pai Santo, nós em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por este culto, por este momento, Pai amado, do qual a tua palavra está sendo ministrada, e certamente ela continuará sendo ministrada, Senhor. Que o Espírito Santo, que é o Espírito da palavra, o Senhor da palavra, venha ministrar a tua palavra em nossos corações, ó Pai. Que nós, ó Deus, venhamos reconhecer a tua bondade, a tua grandeza sobre as nossas vidas, ó Pai amado. Que nós, ó Pai, venhamos entender com espírito de gratidão, Senhor, o quanto tu tens feito para nós, ó Pai amado. Em nome de Jesus, revela a tua palavra ao nosso coração. Abre, ó Deus, o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso coração espiritual, Senhor, para que possamos receber a tua palavra. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Amém, amados? Graça. Eu coloquei aqui como tema desse sermão, alcançados pela graça. Não, nós alcançamos a graça, nós fomos alcançados pela graça. Aqui você viu aqui as pessoas
que morreram, aquelas pessoas que estavam de branco morreram, e aqueles 2 homens que estavam aqui, talvez sejam 2 anjos, representando 2 anjos, e essas pessoas morreram e vieram para o céu. Não digo que lá no céu vai ter uma balança, eu não sei como que é lá o negócio, eu nunca fui lá, né? O dia que eu for lá, eu não vou poder contar para vocês, porque eu não vou voltar para cá, né? Mas lá, amados, foi pesado as obras dessas pessoas. Será colocado uma balança lá e as pessoas foram pesadas pelas suas obras. Muitos, até como nós, até crentes, amados, nós nos apoiamos em coisas que fazemos, em atos, que a gente muitas vezes pensa que não, é só o povo que não conhece a Deus, é só o povo que está lá fora que pensa assim. Fazer boas coisas, fazer boas obras, para alcançar o favor de Deus, para conquistar o coração de Deus, para ser merecedor do ato de Deus, comprar os méritos de Deus. Tem muito crente que pensa assim, também. E aliás, tem muito crente, amado, que tem Deus como se fosse a lâmpada de Aladim. Lembra o desenho, o filme, não sei, né? Esfrega a lâmpada e aparece o gênio. Sim, amor. Faça 3 pedidos. Estou aqui para te servir. Estou aqui para fazer você rico. O que você quiser. Não é assim que acontece? Com o gênio? A lâmpada de Aladim? Ali Babá, os 40 ladrão? Vocês já viram alguma coisa assim, não? Amém. Tem muito crente que pensa que é assim. Deus é assim, amado. Eu tenho um Deus que me honra. Eu tenho um Deus que está aqui para realizar. Eu fiquei boquiaberto, que eu vi assim, uma frase no vidro de um carro, que estava à minha frente, e lá estava escrito assim: eu sonho, Deus realiza. Deu vontade de descer do carro e falar para ele: não é bem assim não, irmãos. Não é bem assim como você está pensando, ou você está escrito lá, eu não sei o que você está. Eu sonho e Deus. Berbene, você já pensou uma coisa dessa? Eu sonho, olha só, amado, isso é uma. Não sei o que falar. Eu sonho e Deus realiza. Sabe de onde que veio esse pensamento? Da época dos reis na Europa, quando havia lá os governadores, os reis feudais. Era mais ou menos isso daí. Estava lá o rei, e o rei tinha lá o seu bobo da corte. O que o rei imaginava, o que o rei sonhava, o bobo da corte realizava. Isso vem daquela época, mas pessoas que têm um Deus que é para servir a Ele. Não é para ele servir a Deus. É um Deus que sirva a Ele. E se Ele não servir, se Ele não fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, eu vou embora. Não quero saber. Abandona a fé, abandona a comunhão, abandona a comunidade. Por quê? Porque Deus não agiu segundo os propósitos pessoais dEle, segundo os interesses pessoais dEle. Então, mas tem muitos cristãos que pensam que pode conquistar Deus. Tem muitos crentes que podem, vou agir de forma assim, porque eu vou barganhar com Deus. Amados, Deus é Deus. O evangelho que eu conheço é esse, amado. Eu não tenho outro evangelho para pregar para vocês. Deus, Ele é Deus. E nós, suas criaturas, nós fomos criados por Deus. Deus não tem obrigação nenhuma para conosco. Nós não somos merecedores de nada. De nada. Amados, jamais a gente vai poder chegar diante de Deus. Eu fiquei olhando aquela balança aqui. Eu falei, essa balança está viciada. Porque toda vez subia, ela inclinava e descia para o mesmo lugar.
Toda vez subia, inclinava, descia para o mesmo lugar. Toda vez descia para o mesmo lugar. Eu falei, essa balança está viciada. Eu digo porque a gente trabalhou muito tempo no comércio e a gente sabia de algumas malandragens que o pessoal fazia com as balanças. É terrível, você fica esperto, mano. Fica esperto. Tinha açougueiro. Tem açougueiro aqui, Márcio? Pois corta. Açougueiro, amados, é uma benção. Os que não conhecem Jesus, eles têm um pezinho do lado de dentro, assim, amados, do balcão. E às vezes eles são tão rápidos. Enquanto você está olhando para a carne, olhando para os passarinhos que estão voando, olhando, e coloca o peso ali, você paga por aquele peso. Eles transformam frango, para você ver como que é, eles transformam frango em filé mignon. Eles conseguem fazer isso, né? Eu digo assim, porque parecia que essa balança estava viciada, porque a gente via algumas coisas aí fora que era meio estranho, um fogo estranho. Mas jamais a gente vai poder chegar diante de Deus e falar que Ele é um Deus injusto. Jamais. E Paulo, ele explica aqui na carta de Efésios, como é que funciona essa graça de Deus. Vocês lembram aquele rapaz que matou várias mulheres aqui Parque do Estado, né? Aquele mato que tem do lado da Imigrantes, né? Ele ficou conhecido. Chico Estrela? É o maníaco do parque. Vocês lembram dele? Lembram disso? O camarada entrou lá, ele pegava as mulheres lá e levava as mulheres para lá, fazia atrocidade e ainda matava as mulheres. E foram várias mulheres, não é? E aí, de repente, pegam ele, levam ele para a cadeia. Passa algum tempo, ele está com a Bíblia debaixo do braço. Você já olha bem desconfiado. Aí tem. Não é verdade? Na nossa concepção, mais ou menos é por aí. Ele não merece. O camarada fez tudo errado. Ele cometeu atrocidades. Essa é a justiça humana. Ele não merece a salvação. Como pode agora? Bonito. Fez o que fez, aprontou o que aprontou. E agora diz que é pastor. E aliás, sobra tudo para pastor. Tudo é pastor. Falou que é pastor, está na roça. E pela nossa ótica humana, não merece salvação. Se fosse a minha filha, se fosse a tua filha, pensa com você mesmo. Se fosse a tua filha, qual seria a sua atitude? Se eu te pego na curva. Não é? Seria a nossa atitude. Mas a graça de Deus vai totalmente na contra. Para você ter uma noção, vou fazer uma pequena ilustração. Um homem passeando de tardezinha com seu filho, uma tarde bonita, ensolarada, ele estava com o seu menino, 6 anos de idade, andando na calçada, naquela tarde ensolarada e gostosa. De repente, chega um ladrão, com uma arma na mão, e aponta o revólver para o pai, tira tudo que é do pai, rouba a sua carteira, rouba o seu celular, rouba o seu relógio, e ao sair, ele aponta o revólver para o filho, e dá um tiro no filho, e sai correndo. O pai, porque mas a gente passa algumas situações assim que é terrível, eu já passei por isso, você perde a estrutura, você perde a força, e o pai caiu ali do lado do filho, ali em cima do filho, me abraçado do filho, chorando, e clamando por ele, mas já estava morto, tiro na cabeça, fatal. O ladrão saiu correndo, veio um carro e isso não é graça, isso é desgraça, né, mano? Tanta coisa assim, é desgraça. E atropelou o rapaz, o ladrão. E o carro foi embora, não deu assistência. E aquele homem, entre o filho e o ladrão, que estava agonizando, o ladrão estava vivo. O filho, morto, já não respirava mais, não tinha mais pulsação. O seu carro parado,
alguns metros dele, ele sai, deixa o filho, pega esse homem, ladrão, no colo e leva para o seu carro. Volta, pega o seu filho, coloca no banco do carro e vai para o hospital. Chegou no hospital, era um hospital particular, não tinha SUS, e precisava dar um cheque calção, senão eles não davam assistência para esse rapaz. Não tinha documento, não tinha nada, alguém tinha que se responsabilizar por esse rapaz. Esse homem vai e dá um cheque calção para o hospital. Seu filho vai para o necrotério. O ladrão vai ser tratado, recuperado. Dias depois, esse homem se recupera, e o pai desse menino vai lá e paga a conta. Vai ser bom assim. Fala a verdade, irmãos. Vai ser bom assim lá em casa. Matou o meu filho. Qual é a minha atitude? Já está agonizando, eu paro com o carro e passo por cima dele também. Essa é a minha atitude, amados. Falando humanamente, não estou dizendo que vou fazer isso, amado. Que Deus me guarde e me livre disso. Mas é uma atitude humana. Revidar. Eu vou pagar com a mesma moeda. Este homem representa Deus. Seu filho representa Jesus Cristo. O ladrão é você. Sou eu. Somos nós. Você merece, amado? O que você merece? O que nós merecemos? Quem crucificou Jesus? Quem matou Jesus? Foi eu. Foi você. Pastor, mas não estava lá. Foi 2000 anos que me passou, eu nem sabia disso. Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Mas quem crucificou Jesus, amado, foi o teu pecado. Foi o meu pecado que crucificou ele lá na cruz. Ele morreu por causa dos meus pecados. Ele não merecia morrer, amados. Graça. Está começando a captar o que é graça? Eu coloquei aqui, amado, explanando essa palavra, coloquei 3 posições aqui que Paulo classifica, que eu entendo que Paulo classifica aqui, amados. Em primeiro lugar, quem nós éramos antes de sermos alcançados pela graça? Quem era você? Quem era eu antes de ser alcançado pelo favor de Deus? Amados, todas as vezes que eu olho para a cruz, eu vejo Jesus, e lá os meus pecados também crucificados com Ele. E eu vejo o quão podre eu fui, o quão pecador eu fui, e me aquebrando diante de Deus. Que Ele morreu, amados, por minha causa. Foi eu quem matei Ele. Ele está lá por causa dos meus pecados. Dentro dessa perspectiva de Efésios 2, de 1 a 10, que Paulo escreve aqui, amados, quem nós éramos antes de ser alcançado pela graça? Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Morto. Paulo faz uma comparação aqui, amados. Uma pessoa morta. Uma pessoa morta, ela não cheira. Uma pessoa morta, ela não vê. Uma pessoa morta, ela não sente. Uma pessoa morta, ela não anda. Uma pessoa morta, ela não respira. Paulo nos coloca nessa posição. Éramos mortos. Totalmente mortos. Os funerais a que eu fui, que a gente tem andado e que a gente vai fazer culto fúnebre, a gente vê ali a situação da família, o quebrantamento da família, a gente se compadece com a família também, que é um momento de dor, um momento de separação. Mas tem casos que a gente vê assim que no nariz da pessoa tem lá 2 tuchos,
de algodão. Já viram isso? 2 tuchos de algodão, às vezes tem aqui, e tem outros lugares que você não vê. Você não consegue ver, mas está lá. E você fica olhando para aquela pessoa, dá agonia. Porque você quer respirar. Tenta ficar sem respirar. Vou botar um tucho aí no teu nariz. Você vai ver o quanto que é difícil ficar sem respirar. Não respira, não tem ar, não tem fôlego de vida. Assim também nós éramos para Deus, mortos, totalmente mortos para Deus. Inclusive, a Bíblia diz que somente aqueles que louvam a Deus, somente aqueles que têm fôlego de vida. Se você louva a Deus, amado, é porque você está vivo. Somente os vivos louvam a Deus. Eu fico inconformado que muitas vezes, as pessoas vêm aqui na igreja, e aquele louvor gostoso, aquele quebrantamento gostoso, e eu, mas antes de subir no púlpito, já fiquei rouco, porque eu cantei, soltei minha voz, não quero nem saber. Se der para pregar, a gente prega, se não der, a gente desce. Mas, está lá, tem irmão que está assim. Ele louva com os lábios. Mas ele está lá, na cochichina. Está lá na cochichina. Se aqui existe cochichina, não sei. E o louvor está lá. Parece que está morto, estático, inerte. Amados, antes de ser alcançados pela graça, nós éramos mortos para Deus. Mortos. O morto, o que acontece com o morto, amados? O morto fede. Fede ou não fede? Sempre aconselho a enterrar a pessoa, no máximo um dia para o outro, em 12 horas, está enterrando a pessoa. Se passar disso aí, é procedência maligna. Porque o negócio começa a feder. Digo para você que o corpo que mais fede é o corpo do ser humano, e a putrefação é muito rápida. É muito mais rápido que os animais. Tanta tranqueira que vocês comem. Eu não, mas vocês. O morto, ele fede. Assim também éramos diante de Deus. Nós fedíamos para Deus. Nas nossas ofensas, nas nossas atitudes, no nosso palavreado, nos nossos relacionamentos. Fedia para Deus. Assim éramos nós. Antes de ser alcançados pela graça, assim éramos nós. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Nós éramos escravos do mundo, amado. Nós éramos escravos do mundo. Andávamos. Eu quero colocar no tempo passado, que eu estou falando aqui com pessoas libertas em nome de Jesus. Éramos escravos do mundo. Era o mundo que ditava as regras. E o mundo dita umas regras, parece que é para humilhar o homem. Agora vamos lançar a moda da calça que fica parecendo a cueca. O mundo coloca. E a pessoa. Agora vamos lançar a moda. Lembra do Ronaldinho? Ele deixou só o tupete, que lembra que ele cortou? Deixou? Todo mundo só tinha que ficar com o tupete. E eu estou até hoje. Ficou aí. Era guiado pelo mundo. O mundo falava, vai, você vai. Vai para cá, você vai para lá. Era escravo do mundo. Nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade. Quem é o príncipe da potestade, amados? O diabo. Éramos escravos do diabo. Fazíamos a vontade do diabo. Tem pessoas que estão no mundo, eu sei isso, eu sou livre, cara. Você vai falar da palavra, ele vai falar do amor de Deus, que é isso, rapaz, eu sou livre, não quero me aprisionar, não. Mal sabe ele que ele é escravo do diabo. Como assim escravo do diabo, pastor? Faz tudo aquilo que não agrada a Deus. Mente, fala palavrão. Se puder derrubar alguém, derruba alguém. Se puder passar por cima de alguém, passa por cima de alguém. Se puder tirar vantagem, vai tirar vantagem.
vai pagar pizza no caixa, lá dá 50, dá 20 reais, o caixa devolve o troco de 50, mais a pizza, ele sai com 30 pau no bolso, e mais que a pizza ainda. Ele sai assobiando e, perna para que te quero. Agíamos, porque éramos escravos do diabo. Antes de ser alcançados pela graça, amados, nós estávamos mortos. Éramos escravos do mundo. Éramos escravos do diabo. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora, em outro tempo, segundo a inclinação da nossa carne. Éramos escravos da nossa carne. Deu na teia, eu vou fazer. Deu, levou. Se roubou, eu vou roubar também. Éramos escravos da nossa carne. Segundo as inclinações da nossa carne, assim nós agíamos. Essa perspectiva que Paulo mostra, quem nós éramos, antes de ser alcançados da graça. Éramos escravos do mundo, éramos escravos do diabo, éramos escravos da carne, e estávamos mortos diante de Deus. Mas Deus, amados, o nosso Deus é tremendo. Esse Deus que você serve, meu amado, Ele é tremendo, aleluia. Ele não é um Deus inerte, um Deus parado, um Deus que está crucificado lá na cruz, e lá está morto, aquele semblante caído de derrota. Não, o teu Deus, Ele é vencedor, meu amado. Nosso Deus, amado, Ele não está parado na história, Ele não está inerte, não. Olha o que Paulo diz, que ele, aqui, amados, coloquei aqui como ação de Deus, mas Deus, aleluia, o homem estava perdido, o homem era escravo do diabo, da carne, do mundo, e estava morto, mas Deus, olha assim aqui a posição que Paulo coloca, mas Deus, mas, esse mas aí, é uma contraposição. Eu fumava, mas hoje eu não fumo mais. Aleluia! Contraposição. Eu adulterava, mas hoje não adultero mais. Uma contraposição. Deus, Ele agiu. Deus entra em ação na história do universo, na história da humanidade. Mas Deus, mas se não fosse Deus agir, se não fosse Deus trabalhar na tua vida, se não fosse Deus entrar na tua casa, se não fosse Deus entrar no teu coração, se não fosse Deus trabalhar na tua casa e na tua vida, aquela balança que aqui está, amado, vai lá para o vermelho. Mas Deus, mas Deus, quando eu lembro desse mais Deus, amado, eu lembro daquele Deus, o grande eu sou, lá de Êxodo capítulo 3, a nação estava prisioneira, a nação era escrava, a nação de Israel era escrava, 420 anos, trabalhando debaixo do chicote, sem ganhar 13º, sem ganhar férias, sem ganhar bônus, sem ganhar participação no lucro, sem ganhar nada. Era um escravo durante 420 anos. E lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus se revela a Moisés, dizendo, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Tenho visto o sofrimento do meu povo. Tenho visto o clamor do meu povo. Mas eu desci para livrá-los, aleluia. Eu desci para livrá-los. Deus desceu da sua eternidade, desceu da sua glória, desceu do seu trono, para livrar o seu povo da escravidão. É a mesma situação conosco, amados. Nós também éramos escravos, mas Deus, Ele interveio na história. Mas Deus. E não para por aí não, amados.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida. Olha a ação de Deus sobre a vida do homem. Aquele que não respira mais, agora ele respira. Aquele que estava morto, parado, agora ele começa a andar. Aquele que não podia falar, agora ele começa a glorificar. Aquele que não sentia nada, ele sente o gozo e a alegria de servir o Senhor. Morte e vida. A intervenção de Deus tirou a morte do homem e deu vida ao homem. Olha uma contraposição de Deus. Esse é o Deus que você serve, igreja. Esse é o Deus que você serve. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Não é suficiente Ele tirar você da morte e te dar vida, não. Para Deus não é o suficiente, amado. Ele quer ressuscitar. Ele quer ressuscitar um novo homem. Ele quer ressuscitar uma nova mulher. Ele quer você ter a novidade de vida. Ressuscitado em Cristo Jesus. Andemos em novidade de vida. Aquele que roubava, já não rouba mais. Aquele que estava aprisionado às bebidas, ao álcool, à prostituição, já não está mais aprisionado, amado. Porque ele vive em novidade de vida. Ele ressuscitou na pessoa de Jesus. Aquele corpo caído, aquele corpo do qual não tinha controle, aquele corpo da qual não tinha domínio, porque a tua alma estava morta, esse corpo começa a andar em novidade de vida. Quem olha e vê, olha como Deus faz, olha como Deus fez, olha o que Deus fez na vida dessa família, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Novidade de vida. Para ele não estava suficiente, não era suficiente vos dar vida. Ele vos ressuscitou. Assim como ele ressuscitou Jesus, ele nos ressuscitou também através do batismo. Nós sepultamos o velho homem e ressuscitamos nova criatura, amados. Quem pode fazer isso, amados? É só Deus. É só Deus, amados. Só Deus pode realizar essas coisas. E ele vai um pouco mais além, amados. Não satisfeito em te dar vida, não satisfeito em somente te ressuscitar, fazer de você um novo homem, fazer de você um filho de Deus. Não satisfeito com isso, ele nos faz assentar nos lugares celestiais. Você consegue imaginar uma coisa dessa, amados? Consegue entender uma coisa dessa? O Pai está assentado no seu trono. Onde estão os filhos? Do lado do seu trono. Do lado do seu trono. Ele não satisfeito em te dar vida, ele não satisfeito em ressuscitar você em Cristo Jesus, ele nos fez assentar ao seu lado, nos lugares celestiais, porque aonde está o Pai, está o Filho, aonde está o Filho, está o Pai. Amados, nós estamos assentados no mundo espiritual, nós estamos assentados acima das potestades. Por isso, quando você manda o diabo, sai, em nome de Jesus, ele tem que sair. Quando você diz enfermidade, sai, em nome de Jesus, ela tem que sair, amados, porque nós estamos acima das potestades. Olha só o que Deus faz, amados. Olha o processo de Deus. Para quem era pecador, para quem era escravo, para quem fazia tudo errado, ele muda todo o contexto da história. Mas isso, meu amado, é só para quem crê. Isso é só para quem coloca em prática aquilo que crê, amado. Viu? Porque tem muito crente que se diz crente aí, mas está cabisbaixo. Ó céus, ó vida, ó azar, parece aquela hiena, o herpes lá, não sei. O Senhor te colocou, meu amado, não porque você merece, não.
se assentado nos lugares celestiais. Ele te deu poder, meu amado, para pegar em serpentes. Ele te deu poder, meu amado, para expulsar o demônio. Agora tem muito crente que não toma posse dessas coisas. Está vivendo outrora. Está vivendo lá atrás. Mas Deus, Ele fez essa mudança radical na nossa vida. Nosso Deus é radical, amados. Nosso Deus não é um Deus de barganha. Nosso Deus não é um Deus de negociação. Não. E agora eu te pergunto, para que Ele fez tudo isso? Por que Ele fez tudo isso, amados? Sendo que nós não merecíamos. Sendo que nós fazíamos tudo de errado. Amado, por mim mesmo, eu não teria condições de estar aqui, meu querido. Eu não teria condições de estar aqui, amados. Falo isso diante da igreja. Falo isso diante de Deus, porque Ele conhece meu coração. Às vezes eu acordo de madrugada, mas que parece dar um estalo. Eu até comento com a Betânia, né, Betânia? Eu lembro de algumas coisas que vi no passado, eu já acordo chorando, irmãos, pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Eu nem lembrava mais isso. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas. Não tem bom diante de Deus, não, amados. Não tem bom diante de Deus, não. Fala, eu consegui, eu tenho, eu posso. Não. Amados, nós somos miseráveis. Sabe o que a gente merece? Inferno, amados. Mas Deus, que é rico, aleluia, Deus é rico em misericórdia. Aprove a Ele, mudar todo um contexto de uma história. Ele mudou todo o contexto de uma história. Para que Ele fez tudo isso, amados? Paulo continua explicando para a gente. Para mostrar. Olha só o capricho de Deus, amados. Ele faz isso para mostrar. Ele tem que aparecer. Meu nome tem que ser glorificado em Faraó. As nações têm que me conhecer como o Deus de Israel. Ele tem que se mostrar, amados. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante a fé. Amados, tudo isso já aconteceu. Amém? Tudo isso já aconteceu. Você era escravo. Você era dominado pela carne. Você era dominado pelos vícios. Tua vida era guiada por Satanás. Mas outrora, foi lá no tempo passado. No tempo passado. Isso tudo já aconteceu. Ele derramou sobre nós a sua graça para nos salvar. Isso já aconteceu lá na cruz do Calvário. Jesus, Ele dá um grito na cruz. Testelestai. Testelestai. Está consumado. Aleluia. Está consumado. Está consumado. Tudo já aconteceu, amado. Cabe a nós crermos. Por isso, além de fazer tudo isso para mostrar, para se mostrar quão rico Ele é a misericórdia nos séculos vindouros, Ele faz tudo isso para que nós venhamos ter fé, crer.
Amados, é fácil crer naquilo que se vê, é fácil crer naquilo que se tem, mas é difícil crer naquilo que não se vê, naquilo que não se sente. Mas nós temos que crer, porque é a sua promessa, é a promessa da sua palavra. Fé, fé. Nós não somos guiados por emoções, não devemos ser guiados pelas emoções, porque enganoso é o coração do homem. Mas a palavra, ela não falha, ela não mente, porque aquele que a escreveu, aquele que a inspirou, ele é infalível. Aleluia. Para que Deus fez tudo isso, amados? Para se mostrar. Ele fez tudo isso para que você tenha fé. E tudo isso que Ele fez, amados, para que nós venhamos testemunhar, salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Testemunho de vida. Testemunho de vida. Aquele que era, já não é mais. Aquele que fazia, já não faz mais. Novidade de vida. Deus fez toda essa obra para salvar o homem, amados, e foi tudo de graça, tudo pela graça. Amados, o que você fez para merecer isso? Para pensar na palavra de Deus. Você era isso, você era aquilo, você era aquilo outro, e Deus agiu, e Deus trabalhou. E você, o que você fez? O que nós fizemos? Nada. Nada. Sabe por quê? Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória. O dia que nós chegarmos lá no céu, amado, eu vou chegar lá em nome de Jesus, pela sua graça e pela sua misericórdia. O dia que nós chegarmos lá, se nós chegarmos lá, amados, que você viu aqui, quantos na balança? Quantos não passaram na balança, amados? A maioria. Só aquele menininho lá que fumou, bebeu, cheirou, ele passou. É injusto. Mas ele tinha um amigão chamado Jesus. Ele tinha um amigão, amados. Amados, nós como crentes devemos imitar a Deus. Eu vejo alguns crentes, amados, com o nariz arrebitado, orgulhoso de si, orgulhoso do que possui, orgulhoso de onde está, ou o que tem. Se Deus perdoou, por que nós não perdoamos? O que nós fizemos para Ele nos perdoar? Se Ele nos perdoou tão de graça, tão gratuitamente, por causa dos nossos delitos, dos nossos pecados que cometemos, as atrocidades que nós cometemos, Ele nos perdoou. Mas tem crente que bate na mesa e diz que não vai perdoar. Eu não perdoo, eu não tolero, eu não aceito. Quem é você? Nós não somos ninguém, amados. Diante de Deus nós não somos ninguém. Nós não somos nada. Ficamos com o nariz aí levantado, tupete levantado. Eu, graças a Deus, nem tupete tem mais. Se Deus te perdoou, por que também você não pode perdoar? Se Deus deu uma nova oportunidade para você, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidade, por que também não damos uma oportunidade para o nosso próximo? Se tudo que recebemos, recebemos gratuitamente, não é mérito nosso, é mérito dele. Foi Ele quem planejou tudo, foi Ele quem executou tudo, foi Ele quem realizou toda a obra, para o nosso benefício. Se Deus te abençoou, meu amado, porque muitas vezes você se nega de abençoar o teu próximo? Porque muitas vezes você se desvia do necessitado? Porque muitas vezes você vira as costas para aquele que pede pão? Nossa, está cheirando, isso não é de Deus. Ah, pastor, mas sabe, o mundo lá fora, o mundo sempre foi mundo e o mundo vai continuar mundo. Mas nós fomos chamados para andar em novidade de vida. De graça recebeste, de graça dai.
Em nome de Jesus. Amém, amados? Graça, meu amado, é isso. Que nós devemos entender isso. Em toda e qualquer religião, amado. Em toda e qualquer religião. Para você alcançar uma benevolência da divindade, toda religião, primeiro você tem que fazer. Você vai no terreiro de macumba, tem macumbeiro aqui não? Nós precisamos se converter. Vai no terreiro de macumba lá, o camarada sabe, você, bom, ele vai perguntar para você qual é o teu problema, ou vai falar para você qual é o teu problema, e ele tem a solução. Eu vejo algumas placas assim, nos postes lá, os pessoal entregando panfleto, Ivan. Eles fazem reza para voltar com uma pessoa amada, para fazer casamento. 2 dias, né? Esse é bom, hein? 2 dias. E tem crente que vai atrás dessas coisas, amados. E amados, e as pessoas têm que ofertar, têm que oferecer para essa divindade, para ela realizar alguma coisa. Tem que se sacrificar para alcançar alguma coisa dessa divindade. Tem que fazer sacrifício. Mas o cristianismo não é assim. Ele primeiro dá. Olha só, amado, olha a contraposição que é o nosso Deus. Olha, começa a entender, procura entender, amados, alcançar a dimensão da misericórdia, da bondade, da ação desse Deus. Ele não exige nada de você, não. Ele dá. Ele te dá vida para te chamar de filho. Fala a verdade, amados. Ele te chama, te dá vida, estando vós mortos, ele te dá vida, para dizer, vem filho amado, vem meu filho, para olhar para você, e olhar, este é meu filho, quem tem me dado prazer, quem tem me dado alegria, esse é o nosso Deus amado, esta é a graça de Deus sobre a nossa vida. A gente fala tanto de graça, mas muitas vezes nós não entendemos a dimensão dessa graça, e aqui nós estamos dando uma pincelada, amados, que tem muita coisa aí, da qual Deus tem para você, em nome de Jesus, amado, pela graça, não precisa você ficar se batendo, pegar o chicote e ficar se batendo, eu preciso sangrar para que Deus, não, amado, a salvação Ele nos dá pela graça, não é por mérito, mas tão somente por causa da sua bondade.